Começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros, cobri-nos. Se ao mateiro verde fazer isto, que se fará ao seco. E também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com ele serem mortos. A igreja pode tomar assento. Não vou tomar o tempo, irmãos. Aqui nós temos uma palavra maravilhosa, já é conhecida da igreja em geral. E aqui vemos Jesus ao caminho do Gólgota, daquele lugar que era chamado Caveira, que era o lugar onde foram mortos muitas pessoas crucificados. E o ser crucificado naquela época era uma morte muito terrível. Era pior do que se matasse alguém queimado no fogo. E Jesus foi aquele que só fez o bem, curou, expulsou demônios, ressuscitou mortos, conforme nós bem sabemos. Mas ali a própria multidão, aqueles que foram beneficiados por ele, foi eles que gritaram, parte deles, e disseram: crucifica-o, crucifica-o. E ali soltaram Barrabás e o prenderam Jesus, que foi açoitado. E aqui ele ia de caminho para o Gólgota, já levando a sua cruz, que diz a história que pesava mais de 70 quilos, aquela cruz, que era pesadíssima para se levar. E ele, depois de ser açoitado, estava com o corpo todo ferido, todo machucado, todo ensanguentado. Porém tinha que levar aquela cruz até o pé daquele monte, o pé daquele monte, aonde ele seria pregado, crucificado. E ali eles encontraram esse Simão Sirineu, que o constrangeram a levar a cruz de Jesus até lá perto, porque diz a história que ele caiu várias vezes pelo caminho do Gólgota, com o peso da cruz e com o seu corpo que não tinha mais força, isso falando humanamente. E a Bíblia derramou sangue por mim e por você, pela humanidade. E o próprio apóstolo Paulo disse, irmãos, que cada vez que nós chegarmos num culto como esse de Santa Ceia, nós devemos lembrar a morte do Senhor até que Ele venha. E Ele ainda não veio. Tudo está dizendo que Ele está prestes a vir, mas ainda Ele não veio. E a igreja, nós temos que lembrar da morte dele até que Ele venha. Porque depois que Ele vir, aquele que foi, foi, e quem ficou, ficou. Mas devemos lembrar, e esse é um culto de reflexão, que a igreja, nós que estamos aqui, não importa se você toma ceia ou não toma, esse não é o problema. O importante é que tem que lembrar da morte dele. Não fazer como muitos que só lembram uma vez por ano e acham que isso basta. Lembrar que passa na televisão aquele homem lá, aquele ator que diz ser Jesus, mas não é Jesus, verdadeiramente um ator, levanta aquela cruz, tudo cheio de sangue, imaginando ser Jesus. Mas na verdade a igreja tem que lembrar dele, da morte dele, até que ele venha. Aleluia. Porque a morte dele foi a força da igreja. Aleluia. Porque se não fosse a morte dele, irmão, ninguém era salvo. Se nós estivéssemos aqui, se fosse que ele não tivesse morrido, estaríamos em vão. Mas o sangue dele, a morte dele, nos perdoou, nos lavou, nos tirou do caos do mundo que jazia no maligno, que jaz no maligno, como ele próprio disse. Mas é a morte dele que nos resgatou pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus! Como diz a Bíblia, ainda antes da fundação do mundo, ele já era morto pelos meus, pelos teus pecados, para nos fazer povo seu, zeloso de boas obras, povo que não se contaminou com o mundo, mas povo que andou de branco com ele, porque é digno disso. Eu já estou parando, irmãos, que aqui a gente começa a falar e quando mais fala, mais quer, né? Aleluia. Mas que essa palavra sirva para mim, sirva para você, sirva para cada um de nós, que venhamos lembrar da morte do Senhor, não só nesse culto, como eu falei. Eu tenho a cada dia, irmãos, cada momento, que nós estamos lembrando só no culto de Santa Ceia, e depois se esquecer da morte do Senhor, não adianta também, todo dia, toda hora, fica estar lembrando que Ele morreu por mim, Ele deixou o esplendor da sua glória, Ele se fez homem, se fez partido, como segundo a lei
para você, para nos perdoar dos pecados e nos fazer reis e sacerdote para Deus